Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Três versículos que visam orientar nossa reflexão, cada um de uma das leituras que hoje escutamos, dessa quarta-feira de cinzas, começando com a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então a primeira pergunta diante desse texto é: por que rezamos e celebramos a Quaresma? Período de 40 dias, que não é um período nem de superstições, nem de crendices, nem de manias, muito menos de alguma coisa colocada na cabeça de alguém. As cinzas que nós vamos receber hoje não são mágicas, não têm poderes sobrenaturais, mas hoje é o tempo que escolhemos e precisamos nos colocar diante de um caminho que se abre para aquele mistério que nós vamos celebrar daqui a 40 e poucos dias, o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Aos que estamos aqui, estamos dizendo para nós mesmos e dizendo para todos que queremos estabelecer para nós mesmos um caminho. O caminho da Quaresma visa inexoravelmente chegar
ao tempo da Páscoa, a grande semana do domingo de Ramos até o domingo da Páscoa, celebrando os mistérios da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Assim como a nossa vida tem ciclos, a própria natureza tem ciclos, o dia, a noite, o horário de comer, o horário de beber. Assim também a liturgia da palavra nos incentiva e nos ajuda na igreja, o tempo litúrgico, a fazer esse momento. Agora é um tempo favorável. Eu preciso me colocar na condição de quem deseja escutar a palavra e não simplesmente dizer, falar ou repetir. Talvez um dos maiores desafios do tempo presente, para nós que nos chamamos homens e mulheres pós-modernos, seja a triste sina de constantemente viver no presente. Aos que somos professores, orientadores, pais, temos essa grande dificuldade de ajudar nossos filhos e as pessoas mais jovens a entender o significado de ciclos, pausas, fases e momentos, porque a gamificação do mundo e o aceleramento do nosso pensamento por causa das redes sociais mantém a gente constantemente escravo do presente. E a liturgia da igreja não vive assim, ela vive momentos que somos convidados, portanto, a aproveitar, fazendo com que cada um de nós se coloque disponível agora, especificamente para escutar. E escutar o quê? E aí eu vou para a segunda parte das 3, tirada do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O seminarista Welder e eu gostamos muito de cinema, né? Então nos recordávamos hoje de manhã do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, já com mais de 20 anos de estrada, aonde numa cena, quando Jesus está no pátio do sumo sacerdote, diante do sinédrio, e ele é interrogado, quando ele diz que ele é filho de Deus, e para isso ele veio, de acordo com o texto do Evangelho de João, esse mesmo sinédrio rasga suas roupas e começa a dizer: blasfêmia, blasfêmia. Ele não devia ter falado isso. Os judeus tinham o costume de, quando alguma coisa ofendia a palavra de Deus, eles rasgavam suas roupas. O que o profeta Joel quer dizer? Tempo da quaresma não é tempo de sacrifícios infantis ou de sacrifícios desmedidos, se eles não tiram do nosso coração o revestimento de secura, de maldade, de iniquidade e de impiedade que muita gente tem. Toda a quaresma, o padre, o seminarista, os ministros da Eucaristia, os leitores, são obrigados a escutar alguém assim: você que é da igreja, me explica uma coisa, agora na quaresma eu quero fazer jejum, abstinência de cerveja, eu não vou tomar mais nenhuma cerveja. Aí a pessoa não toma cerveja. Engraçado, coitada da cerveja, uma bebida tão boa, né, inventada nos mosteiros, e aí chega no sábado santo, vira para você e fala assim: já pode começar? Já está na hora? O que adiantou esse jejum? De que adianta isso? Tem gente que não come chocolate, tem gente que faz jejum de não sei mais o que. Vou dizer para vocês, se o profeta Joel encontrar com alguém desses aí, ele vai dizer: não adianta nada. Se quisermos nos libertar de algum vício, se quisermos modificar alguma compulsão, procure um terapeuta, um médico, um nutricionista, um terapeuta, um psicólogo. Mas a quaresma não é momento de deixarmos de comer ou beber alguma coisa achando que aquilo vai deixar você mais forte. Essa teoria é a teoria da Marvel, né? De nos transformarmos em super-heróis. Mas isso não
modifica estruturas do coração que estas sim precisam ser modificadas. A quaresma é tempo de eu entender que eu preciso aguentar o chato do meu marido, a insuportável da minha esposa, os meus filhos que não me escutam mais, os meus irmãos que não me dão sossego, o meu patrão que não tem noção, etc, etc, etc. O tempo da quaresma é o tempo de rasgar o coração, tirando de cima do coração muitas camadas de ruindade, porque tem muita gente que é ruim, mas é ruim, tão bom sendo ruim, que o diabo deve ter até inveja. O tempo da quaresma é favorável, é oportuno, não como nossos avós e bisavós diziam, é o tempo da mula sem cabeça, o tempo do lobisomem, o tempo que o diabo está solto. Justamente a quaresma é o oposto disso. É a grande ocasião de rasgar meu coração de tanta coisa triste que com a idade, e aos que somos mais velhos, nós vamos ficando cada vez mais velho e cada vez mais pecador, cada vez mais velho e cada vez mais ranzinza. E Deus tem que ter muita misericórdia da gente para a gente poder tirar do coração e colocar, tirar do coração superstições e bobagens e colocar a meta, o caminho e olhar para a cruz e dizer: eu preciso entender o significado do amor que Ele me deu, tão grande, e esquecer firulas, mágoas, ressentimentos, implicâncias e bobagens. Comer e beber tem que ser justamente uma ocasião para eu entender, especialmente agora com a campanha da fraternidade, que se por acaso eu acho realmente importante deixar de comer e beber, porque eu também não vou ficar fiscalizando ninguém, mas é muito importante, se você acha esse exercício interessante, você já perguntou que a cerveja que você não toma, a carne que você não come, o chocolate que você não compra, você se lembra de guardar o dinheiro e entregar para a caridade? Porque se você não deixa de tomar cerveja e não deixa de comer chocolate, parabéns, você vai emagrecer. Mas o pobre vai continuar pobre, as estruturas de injustiça continuarão injustas, e eu vou passar outra vez desperdiçando a oportunidade de fazer um mundo melhor, de fazer a diferença naquilo que Deus quer que eu seja diferente, porque é muito importante a gente pensar uma coisa melhor, é muito importante a gente ter certeza de uma coisa: nem tudo depende de Deus. Vou dar um exemplo: a fome não é problema de Deus, a fome é problema nosso. A miséria e a injustiça é problema nosso. A nossa incapacidade de nos relacionarmos é problema nosso. O aquecimento global, que faz 680 milímetros de chuva cair de uma só vez, é problema nosso. E o fato de muita gente morar ao pé de um morro também é problema nosso, não é problema de Deus. Senão a minha visão de Deus é também uma visão da Marvel, é também uma visão infantil. Quando Deus tem que resolver o que está ao meu alcance, Ele não é assim. Deus não é brinco, né? Boneco de marionetes, né? Não é aquele que fica atrás da cortina fazendo assim, nem com a natureza, nem com o planeta, nem conosco. Somos responsáveis pelas nossas decisões, precisamos ser maduros o suficiente para darmos conta das nossas atitudes e, por causa delas, confiar sempre de que Ele pode, aqui dentro, modificar o meu coração. E como modifica o meu coração? E aí, a
última e terceira parte, nós vamos na direção do Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no versículo 1 diz assim: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. A quaresma precisa ser uma excelente oportunidade para que eu possa me liberar de todo tipo de hipocrisia e de falsidade, especialmente a hipocrisia religiosa e a falsidade religiosa, talvez as mais nefastas que existem. A quaresma não é tempo para eu poder ficar de cabecinha baixa ou de eu achar que eu sou o melhor religioso do mundo. A quaresma é a grande oportunidade para eu mexer aqui dentro e modificando aqui dentro silenciosamente, dentro do quarto, rezando ou entregando com uma mão sem que a outra saiba, e praticando a caridade também, sem tocar a campainha sobre si, fazer a minha vida uma vida melhor e a vida do mundo que eu vivo uma vida melhor. Então não é à toa que há mais de 50 anos a Igreja no Brasil, copiada inclusive em muitas outras conferências episcopais, realiza a campanha da fraternidade. Eu digo mais, tem 5, 6, 7 anos que tem aí na rede social um monte de gente falando mal da campanha da fraternidade. E eu fico pensando uma coisa que entristece muito meu coração. Não é só de padre, não, é também de professor, como muitos aqui somos professores. Infelizmente, Umberto Eco, filósofo italiano, há uns anos atrás, antes de morrer, disse: depois da internet, todos os imbecis do mundo ganharam palavra. Porque hoje em dia, todo mundo é especialista em tudo. Estamos lotados de tudólogos, né? O tudólogo é aquele que sabe de tudo. Então ele dá palpite na nutrição, ele dá palpite em música, ele entende de mecânica do ar-condicionado, ele entende de teologia. Então ele discute com o padre, esquecendo que a gente passou 8 anos estudando, são 2 cursos superiores, a gente estuda mais do que os senhores médicos. E os senhores bispos que decidem uma campanha da fraternidade são homens com mais de 60 anos, são homens que também estudaram muito e têm uma carga de responsabilidade e uma capacidade de entender a teologia, a vida e a igreja. E pior, são sucessores dos apóstolos. Aí vem dizer ninguém que a gente não sabe de onde vem para poder falar mal dos bispos e falar mal da campanha da fraternidade. Recolha-se a sua pequenez e trabalhe com o espírito de humildade aquilo que a campanha da fraternidade, a quaresma, pede: recolhimento, humildade, e não ficar esparramando aquilo que nem sabe o que está dizendo. E o pior, esses homens são sucessores dos apóstolos. Se um dia existisse uma máquina do tempo, eu só queria um dia conhecer São Pedro. E o dia que na porta da Catedral do Rio de Janeiro, pela primeira vez eu vi o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, com os 4 jovens da paróquia que eu estavam do lado de meu digo: rezem nesse momento que ele vai passar. Agora é Pedro que passa à frente da gente. E toda vez que eu digo isso, eu me arrepio completamente. É Pedro. E tem gente falando mal do Papa, e tem gente falando mal dos bispos. Para onde a gente vai? O que vai ser feito da gente? Que é exatamente tudo aquilo que o diabo quer. Uma comunidade dividida sobre si mesma não para de pé. Então a quaresma é a grande oportunidade para eu ficar livre de todo tipo de hipocrisia moral, de falsidade, que às vezes me faz muitos acharem que são mais católicos do que os outros, ou mais importantes do que os outros, ou porque leram uma coisa ou outra, zapeando, porque ninguém mais quer saber de ler. Quem é professor? Quem é professor? Querem ler? Conseguem ler? Não.
fica no superficial do superficial. Então hoje as opiniões e os tudologismos não são mais nem a superfície, é o cocô que boia em cima da superfície. É pior. Que a quaresma seja uma grande oportunidade para eu poder me converter e principalmente treinar o meu olhar. Nós precisamos e devemos falar da fome, mesmo porque a nossa janela é limitada. Você sabe que nós vivemos um dos lugares mais ricos do Brasil. E quando a gente conhece, escuta, como aqui tem o seminarista Felipe, da Diocese de Amargosa, na Bahia, quando a gente escuta nossos seminaristas que são do Ceará, os que são do Rio Grande do Norte, os que são de tantos outros lugares, nós não conhecemos o restante do Brasil, nós nunca saberemos o que é de verdade uma fome. Como o Padre Roberto, pároco da Catedral de Jequié, me disse há uns 7 anos atrás: meu irmão, vocês vivem no céu, vocês não sabem o que é o sertão. E nós conhecemos depois esforçados meninos como são esses que vêm para a nossa PUC Minas estudar teologia, as melhores notas do Enem deste ano e as melhores avaliações educacionais estão lá, porque é um povo que batalha, que luta, que não quer ficar na situação que se encontra. Então, como a gente vai deixar de fazer dessa oportunidade uma verdadeira discussão sobre um tema que jamais deixará de ser atual? Termino agora, eu já me alonguei, com um testemunho e com uma frase histórica. O testemunho é: entre 2005 e 2007 morei na Itália para um curso de mestrado em Teologia Moral. Nos finais de semana saía do Colégio Rio Brasileiro e ajudava como padre nas paróquias, muitas, inclusive em Piacenza. Passei uma Semana Santa e os italianos sempre viram para os brasileiros e perguntam: como vocês são tão ricos? E muita gente passa fome. Eles não conseguem entender. Como vocês são riquíssimos desse jeito e não resolvem? Porque nós vamos ao supermercado, como eu vi também na Suíça, na Alemanha, vi na Espanha, vi em Portugal, vi na Irlanda, fiquei um mês. Os produtos do supermercado, made em Brasil, a carne, tantas outras coisas. Eu digo, não sei responder tudo. E durante esses 15 anos de PUC Minas, chegando para lecionar, foi tudo o que mais eu quis ler, aprofundar, escutar de colegas economistas, sociólogos, filósofos, administradores e tantos outros mais, para oferecer uma resposta adequada que nasce do Evangelho, mas também nasce no chão da realidade. E a última palavra é de um grande profeta dos nossos tempos, Dom Helder Pessoa Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, que um dia disse assim: se eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Que a gente possa viver de coração aberto essa quaresma, ajudando a modificar nosso coração e sair da superficialidade, absurda superficialidade, e principalmente da nossa incapacidade de compreender, de entender e buscar com o coração aberto a humildade de saber escutar o que é preciso escutar e somente dizer aquilo que é possível dizer.